Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder guiar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não esteja bem. Talvez você que vai ver ouvir esse meu vídeo está passando por muitas situações adversas. E talvez os seus problemas tenham deixado você desesperada, angustiada, sem força. Talvez você nem acredita que essa situação pode mudar. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Pega a palavra de Deus, a Bíblia. Começa a ver que na Bíblia há relatos de situações que não tinha mais jeito. Tinha diagnóstico que era de morte, decreto de morte. Ia morrer. E aí o Senhor Jesus entrou e não permitiu que ali fosse gerado morte. Você vai ver outras situações na Bíblia aonde já cheirava morte. O cheiro era de morte. E aí Jesus entrou, mudou aquela circunstância e onde tinha cheiro de morte, onde não havia mais vida, passou a ter vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Situações que era impossível diante do ser humano. Não tinha mais o que fazer. E Jesus entrou e mudou a circunstância. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, eu amo essa passagem. Você que me acompanha aqui nas redes sociais, você sabe que eu já relatei que foi através dessa passagem da mulher do fluxo de sangue que eu tive encontro com Jesus. Um Jesus que talvez você que vai ver ouvir esse meu vídeo só conhece de ouvir falar. Você nunca teve experiência com ele. Então, ouvindo uma pregação, ali eu tive encontro com Jesus. Eu pude conhecer um Deus não mais de ouvir falar, mas um Deus que agora os meus ouvidos podiam ouvir, um Deus que agora eu podia sentir, um Deus que agora eu podia ter a convicção que Ele existe, que não era somente uma história contada. E essa mulher do fluxo de sangue, a Bíblia nos relata que é 12 anos que ela sangrava sem parar. Essa mulher já tinha gastado tudo que tinha e o que não tinha com médicos. E só piorava. E naquela época, a pessoa que ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada uma pessoa imunda. Ela não podia viver em sociedade. Ela era banida da sociedade. Ela tinha que, se ela quisesse, tinha que viver junto com leprosos, com outras pessoas que tinham algum tipo de enfermidade ou igual a dela. Mas ela não podia conviver no meio de uma sociedade que não tinha problemas, como o caso dela. Aí eu fico pensando, já era fácil para essa mulher ter esse fluxo de sangue, sangrando sem parar? Já não era dolorido para essa mulher? Pensa a alma, a mente, o coração dessa mulher. Já estava completamente destruídos, vamos usar essa palavra aqui. E aí ela tinha que viver longe da sociedade. Olha que baque, olha que dor para esta mulher. Porque naquela época, se uma pessoa nessa circunstância, ela viesse por meio da sociedade, ela era apedrejada, porque ela era considerada tipo uma pessoa contagiosa, não tem? Uma pessoa imunda, impura, ia contaminar os outros. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. De um Jesus que fazia prodígios, milagres e maravilha. Um Jesus que salvava, que libertava, que transformava, restaurava, restituía. Um Jesus que curava. Então ela creu naquele Jesus. No seu íntimo ela creu. Ela sabia que ela não podia aparecer com a cara limpa no meio da sociedade, porque senão ela seria apedrejada. É óbvio que aquela mulher se disfarçou.
Ela botou um véu na cabeça, ela foi completamente envolvida com roupas. E ela diz consigo mesma: quando eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ou seja, com as minhas palavras, não precisa eu ter um diálogo com esse Jesus, não, já que eu não posso, dialogar com ele. Mas se eu tiver a oportunidade de tocar na roupa dele, eu serei curada. Eu fico me perguntando, uma mulher que já estava com seu psicológico, já estava ali totalmente, que ela estava destruída por dentro. Ela ainda teve fé para crer que ela seria curada. Essa mulher, ela tinha perseverança. Essa mulher, ela podia, ter perdido muitas coisas na vida dela, mas tinha duas coisas que ela não perdeu: a perseverança e a fé. A fé dela podia estar bem fraquinha, mas ela tinha essas duas aqui: a perseverança e a fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas duas coisinhas têm que andar junto comigo e com você. Porque se você tiver fé, mas você não tiver perseverança, como você vai abrir a porta? Como que você vai bater na porta? Porque tem gente que fala assim, eu tenho fé, mas não persevera para que ela consiga alcançar aquilo que ela está almejando, que ela necessita. E essa mulher, ela me surpreende. Eu fico assim impactada com a perseverança dessa mulher. Você vai ler lá todo o relato e você vai ver que ela recebeu a cura. Mas Jesus foi muito além disso, deu a salvação para aquela mulher, restaurou, restituiu aquela mulher. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei as suas lutas, as suas batalhas. Talvez você que vai ver ouvir esse meu vídeo, você fala, Marcela, eu não tenho mais força, eu cansei, eu estou esgotada, esgotado. Ei, creia, pede ao Senhor para fortalecer a sua fé. Pai, eu preciso de perseverança, me ajuda a perseverar, me dá-me força, que através desse vídeo o Senhor possa te dar uma unção de força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele possa te dar força, que Ele possa fortalecer a sua fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu espero em muitas coisas, eu tenho fé, mas eu estou vendo, não, mas eu tenho fé, e eu tenho perseverança, eu estou ali perseverando, eu creio que essa porta ela vai se abrir. Como, de que forma que Deus vai fazer, eu não sei, mas Ele vai fazer. Aí para continuar o versículo, a convicção de fato que se não vem, e disso não vê, você não está vendo, você apenas espera. E vai se materializar, vai acontecer. A fé é assim. A Bíblia vai dizer que Jesus é o autor, o consumador da nossa fé. Jesus, então renova a minha fé. No livro de Efésios, vai falar a partir do versículo 13 sobre as armaduras de Deus que o cristão tem que revestir. E tem uma que eu quero falar para você, que é o escudo da fé. Por que escudo da fé? Porque a minha fé e a sua ela tem que ser um escudo. Porque nós estamos sujeitas a tudo aqui neste mundo, contra até tipo de vendaval, de tempestade, de situações adversas. Ela vai vir contra a minha fé e a sua fé. Só que a nossa fé ela precisa ser um escudo, onde as coisas vão vir, vão bater, vai rachar, mas não pode despedaçar, não pode simplesmente roubar a minha fé e a sua. E como que eu e você vai fazer com que a nossa fé ela seja um escudo? É você se alimentando nas escrituras. É você crendo nesse Jesus que ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava morto, estava fedendo. Nesse Jesus que ressuscitou o filho daquela viúva que morava lá na cidade de Naim, que já estava indo sepultar o filho dela. Jesus chegou e ressuscitou. Na filha de Jairo. Você precisa acreditar que aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus, que não permitiu que Sedaque, Mesaque e Abednego a fornalha os queimassem, matasse. Aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus que livrou Daniel da cova dos leões.
Você precisa crer. Você precisa crer. E como é que você vai crer, fortalecer a sua fé e a sua perseverança? É se alimentando das Escrituras. Desânimo vai vir em todo mundo. Ninguém é robô. Mas você precisa ter seu momento de choro, de desilusão, de tristeza, de fracasso, de derrota. Mas tem que passar. Não, eu creio. Eu creio. Essa semana passada eu fui fazer um exame, encontrei com uma mulher lá. E ela levou o meninozinho para fazer um exame. Se eu não me engano, eu acho que ele tem, assim, aparentemente uns 9 anos. E ela disse que ele tinha um tipo de doença. É tipo aquela doença que treme, né? E o médico disse para ela que não tinha cura, não tinha jeito. E o que eu fiquei, assim, estarrecida, foi que aquela mãe, ela falou com tanta convicção. Ela disse assim, ó, ele tem ele tava tremendo, né? Eu falei, ele deve estar com frio, né? Ela, não, ele tem, falou lá o nome da doença que tinha. O médico disse que não tem mais jeito, ele vai ter que tomar medicação, vai viver assim. E aí, eu ali, meio sem jeito, eu falei, moça, a Bíblia vai nos relatar de uma mulher do fluxo de sangue, que 12 anos ela sofria. E aí Jesus a curou aquela mulher. Lê lá, tá lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Lê toda aquela passagem, moça. Eu sei que o diagnóstico aqui da terra, do homem, diz que não tem jeito, que ele vai morrer assim, que ele tem que tomar medicamentos fortes. Lê aquela passagem e declara sobre o seu filho e fala assim, ó, da mesma forma que Jesus curou essa mulher, Jesus vai curar meu filho. E não importa o tempo, moça, que vai passar, continua. Da mesma forma que Jesus fez na vida dessa mulher do fluxo de sangue, ele vai fazer na vida do meu filho. Da mesma forma. É perseverança e fé. Ela disse, tá bom, pode deixar. Aí quando ela saiu, ela me perguntou. E eu repeti para ela, está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Pelo que eu entendi, ela não tinha hábito de ler Bíblia. E eu disse, procura no Google, passagem da mulher do fluxo de sangue. Isso é perseverança e fé. Não importa que as pessoas dizem que não tem jeito, até mesmo você não acredita mais que não tem jeito, mas a partir desse meu vídeo, Jesus está falando com você, papai está falando com você. Não desista, não desista, não desista. Creia somente no seu milagre, mesmo que a circunstância diz o contrário. Mesmo que o vento está levando o seu barquinho para trás e você está querendo remar e ir para frente, mas ele te leva para trás. Quanto mais você rema, parece que mais para trás você vai. É perseverança e fé no alvo, no objetivo. Não, eu vou sair daqui, não importa o que a circunstância diz. Aleluia. Então, hoje, a mensagem para mim e para você é perseverança e fé. Essas duas têm que andar juntas. Não adianta você ter fé e ficar aqui, ó, paralisada com a circunstância. Te adianta o que ter fé? Sem perseverança. Porque a perseverança faz eu e você nos levantar, mesmo caindo. Não tem pra gente ir na porta e bater. Se você vai até a porta bater, você tem fé. E se você se levanta, é perseverança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Do meu jeito, da minha forma, mas eu creio que o Senhor dos exércitos vai falar muito ao teu coração. Pai, muito obrigada por mais esse vídeo, por mais esta palavra. Senhor, fala ao coração dessa pessoa, seja lá que situação ela esteja vivendo, Senhor, que o Senhor neste momento, Pai, fortaleça ela, dá ela uma nova unção de força, de perseverança, Senhor. E que tudo que já falou para ela, tudo que ela viu, Pai, que era um diagnóstico de morte, de derrota, de fracasso, que não tem mais jeito, vai cair por terra em nome de Jesus hoje. Está sendo acesa dentro de você uma perseverança. A sua fé, ela está sendo agora renovada em Cristo Jesus. Aleluia. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que a luz do Senhor resplandeça sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.